tema de hoje é um tema recorde de perguntas aqui no consultório. Odor axilar na infância e adolescência, o que fazer? Então vamos lá. Para começar, nem sempre o suor tem cheiro ruim. O que causa o cheiro ruim nas axilas são as bactérias que se desenvolvem ali. O suor a gente produz sempre, mas com a produção hormonal, a chegada da produção dos hormônios pelas glândulas adrenais, esse suor ele começa a mudar sua composição, começa a haver o aumento da metabolização das bactérias nesse local e também começa a haver o crescimento de pelos, muitas vezes, que ajudam a proliferar essas bactérias e aumentar esse odor axilar. Bom, quando que isso é normal? É descrito como normal a partir de 8 anos em meninas e 8 anos em meninos, mas também pode acontecer a partir dos 6 anos o início do odor axilar em crianças e nem sempre isso ser um problema. Mas antes dessa idade de 8, 9 anos em geral, sempre sugiro uma avaliação com o endocrinopediatra. E lembrar também que o odor axilar nem sempre é produção de hormônio, tá? Então, alguns temperos, algumas doenças crônicas, algumas contaminações bacterianas também podem gerar odor axilar. E o que a gente pode fazer, então, para controlar esse odor axilar? Desodorante? A partir de quando? Quais? Antes de mais nada, é preciso da higiene, lavar e lembrar de secar bem a região da axila, evitar usar roupas suadas, então lavar também bem, cuidar das roupas para que esse cheiro não fique. Também é preciso dar atenção ao tecido. Então, a escolha por tecidos mais naturais deixa com que as áreas das axilas respirem mais e diminua a proliferação de bactérias. Tomadas as medidas de higiene necessárias, você ainda assim continua tendo dificuldade com o odor axilar? Talvez seja a hora da gente pensar em alguma substância para auxiliar nesse controle. Então, uma delas, as mais naturais e mais conhecidas, é o leite de magnésia, que muitas vezes eu oriento aqui colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio para ajudar. Ele pode sim diminuir o odor axilar. E também compressas de chá preto. Então, são duas alternativas mais naturais que então, se mesmo fazendo cuidado com a higiene, com a escolha dos tecidos, com as medidas mais naturais, ainda for necessário o controle do odor axilar no seu filho, talvez seja a hora da gente procurar um desodorante. Tem alguma idade e recomendação que a gente possa usar o desodorante? Então, normalmente a recomendação é que desodorantes aerossóis sejam usados a partir de 12 anos. E os demais, tentar evitar antes dos 8 anos de idade, a não ser que seja necessário. E nesses demais, a gente sabe que é a dificuldade. O que eu tenho que evitar no desodorante? Então, existe uma diferença entre desodorante e antitranspirante. O desodorante, ele vai fazer com que as bactérias sejam controladas ali durante o período do uso e diminua sua proliferação e causando odor. E o antitranspirante, ele vai fazer com que não haja produção de suor, tá? O antitranspirante, o mais comum que faz essa inibição do suor é o alumínio. E as substâncias mais comuns que são essas para o controle das bactérias nos desodorantes são o triclosan e o álcool. Bom, nenhuma dessas três substâncias, álcool, triclosan e alumínio, são indicadas para criança. Na hora de escolher um desodorante para o nosso filho, a gente tem que observar a forma de apresentação dele. Então, eu sempre falo que o roll-on, ele é uma alternativa legal, mas tem que tomar muito cuidado com a contaminação. Então, tem que ser sempre usado depois do banho. Os aerossóis, só a partir dos 12 anos. Cuidado com os desodorantes que estão escritos como baby, infantil. Leia sempre o rótulo, independente do nome, independente do que vier escrito. Procure no rótulo parabenos, alumínio, triclosan e o álcool, que devem ser evitados em especial em crianças, tá bom? Existem formulações, sim, que podem ser manipuladas, que podem ser encontradas em farmácias hipoalergênicas, em farmácias naturais, que podem ser utilizadas com mais segurança. Mas eu também sempre oriento para deixar para usar o desodorante naquele dia que a gente sabe que vai precisar um pouquinho mais de reforço. O dia da atividade física mais intensa, Os dias que a gente achar que a criança não vai suar tanto, a gente pode evitar.